Cultura FM. Ontem nós trouxemos aqui a informação da reunião que o presidente Jair Bolsonaro fez com embaixadores, questionando o sistema eletrônico, fazendo uma série de questionamentos. As duas notícias que nós vamos dar agora têm a ver com isso. Ontem, o ministro do TSE, presidente do TSE, Edson Fachin, nós anunciamos aqui ontem que ele rebateu as críticas do Jair Bolsonaro e tratou como um ataque à democracia. A gente falou sobre isso na edição de ontem. Bom, com relação a isso, não foi apenas o ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas procuradores também reclamaram e rebateram as críticas e as falas do presidente Jair Bolsonaro aos embaixadores, que momentos depois o embaixador americano anunciou que o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais perfeitos do mundo. Estranho que é um dos mais perfeitos do mundo, mas no país dele não é assim que funciona. Mas tudo bem. Questionamentos à parte, agora os procuradores pedem à Procuradoria-Geral da República que Bolsonaro seja investigado. Reportagem de Bruno Moreira. Vamos acompanhar. O encontro com embaixadores, realizado pelo presidente Jair Bolsonaro, marcado por ataques sem provas ao sistema eleitoral brasileiro, provocou novas reações nesta terça-feira. Procuradores que atuam na área dos direitos humanos e fundamentais do Ministério Público Federal enviaram um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que Bolsonaro seja investigado. O documento é assinado pelas Procuradorias Regionais do Direito do Cidadão. Os procuradores afirmam que a conduta do presidente da República pode configurar crime eleitoral e abuso de poder. Augusto Aras também é o procurador-geral eleitoral e responsável por levar processos relacionados às eleições presidenciais ao Tribunal Superior Eleitoral. Subprocuradores da República emitiram nota pública nesse sentido. O mesmo foi feito por delegados e peritos da Polícia Federal. Entidades dessas categorias manifestaram total confiança no sistema eleitoral brasileiro e nas urnas eletrônicas. Essa linha ainda foi seguida pelo presidente em exercício do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi. O STJ lembrou que um dos integrantes da corte exerce a função de corregedor-geral eleitoral. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. E agora nós vamos seguir aí de olho para saber o que é que será feito, se a PGR vai se manifestar e vai pedir investigação, enfim, vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal, enfim, ou se vai arquivar o pedido, né, dos procuradores da República com relação às falas do presidente Jair Bolsonaro. Lembrando aqui o que dissemos ontem, que ele fez o mesmo que o presidente do TSE fez há um pouco mais de um mês atrás, reunindo embaixadores para falar sobre o sistema eleitoral. No final das contas, parece que está todo mundo fazendo a mesma coisa, mas cada um que faz reclama do que o outro fez. A gente segue de olho, claro, você vai ter a cobertura sobre isso aqui na Rádio Cultura Oeste FM. Afinal de contas, eleições 2022 você também acompanha por aqui. E sobre a questão do questionamento que o presidente Jair Bolsonaro tanto faz ao sistema de votação e até a proposição do voto impresso, a gente disse aqui o ano passado, quando o Congresso Nacional foi discutir a matéria, que muitos dos nossos congressistas, eles também questionavam a questão das urnas eletrônicas, eram favoráveis ao voto impresso, até Jair Bolsonaro entrar com o pedido do projeto de lei para fazer o voto impresso. Aí, a partir desse momento, porque era o Bolsonaro pedindo, eles voltaram atrás e começaram a dizer que é algo retrógrado, que é algo não possível de ser visualizado, de ser feito, que é caro demais, porque foi o Bolsonaro quem pediu, porque nas edições anteriores, muitos dos que votaram contra sustentavam dizendo isso por causa de quem havia pedido. E aí eu disse na ocasião que aqui no Brasil, mais importante do que o que é pedido é quem está pedindo.
É o caso agora desta notícia, porque Bolsonaro não foi o primeiro a questionar urnas eletrônicas e a propor comprovante impresso em eleições. Lula questionou urnas eletrônicas e propôs comprovante impresso quando? Em 2002, quando ele foi eleito presidente da República. O ano é 2002. E Luiz Inácio Lula da Silva, que seria eleito presidente da República em outubro daquele ano, questiona a credibilidade da urna eletrônica. Discurso que 20 anos mais tarde sustenta o presidente Jair Bolsonaro, seu adversário na eleição. A declaração de Lula, registrada pelos principais jornais em suas edições impressas de 6 de junho, foi resgatada por aliados de Bolsonaro nesta terça-feira, um dia após o presidente repetir as teorias da conspiração a respeito das urnas em apresentação a dezenas de embaixadores no Palácio da Alvorada. Bolsonaro promoveu novas ameaças, segundo alguns portais de notícias. Ele atacou ministros do STF, o que acontece normalmente, especialmente os Zeus do Olimpo Brasileiro, que é o ministro versão tupiniquim dos Zeus, é sem cabelo, o Alexandre de Moraes. E mencionou o Luiz Inácio na apresentação. O petista lidera as pesquisas de intenção de voto a menos de 80 dias do pleito. Bolsonaro está em segundo lugar com 19 pontos de diferença, segundo o Datafolha. No Brasil, nunca houve registro de fraude nas urnas eletrônicas em uso desde 1996. A primeira eleição feita totalmente com urnas eletrônicas no país foi a de 2000. Em junho de 2002, quando estava em pré-campanha, Lula levantou dúvidas sobre as urnas eletrônicas, segundo registra a reportagem da Folha. Abre aspas. Nada é infalível, só Deus. Vamos pegar o que aconteceu aqui, quantas denúncias já foram feitas de defunto que vota de cidades que têm mais eleitores do que habitantes, fecha aspas, disse ele. Procurada pela reportagem sobre a fala do petista à época, a assessoria de Lula respondeu que a segurança da urna ficou provada. Abre aspas. É uma matéria de 2002, desde então ficou mais do que provada a confiabilidade do sistema, que não tem questionamentos em toda a sua história. Os votos são registrados por urna e a soma de urnas pode ser checada. Todo mundo sabe que essas bobagens de Bolsonaro sobre urnas eletrônicas são porque ele sabe a rejeição ao seu governo e que irá perder a eleição, fecha aspas, afirma em nota. Nesta terça, Lula criticou a reunião de Bolsonaro com os embaixadores, afirmando que o presidente, abre aspas, é o mentiroso da República, fecha aspas. Abre aspas novamente. Bolsonaro quer criar uma confusão como Trump fez nos Estados Unidos da América. Quer criar suspeitas onde não tem. Está tentando enganar o povo para justificar uma bobagem qualquer. Ele não está com medo da urna eletrônica, está com medo do povo brasileiro, fecha aspas, tuitou Luiz Inácio. O petista também já publicou que Bolsonaro mente sobre as urnas, abre aspas, mas ele foi eleito 4 vezes deputado pela urna eletrônica, fecha aspas, e disse não haver, abre aspas, um deputado, um prefeito, um governador questionando a urna eletrônica, só ele, Bolsonaro, fecha aspas. Ainda segundo as reportagens da época, Lula disse não saber se a urna poderia ser manipulada ou não e afirmou que a desconfiança aumentou após uma fraude no painel eletrônico do Senado ocorrido no ano anterior. O petista ainda propôs a utilização de um comprovante de voto impresso, algo também defendido hoje pelos bolsonaristas, mesmo após o Congresso não ter aprovado a tal medida. De acordo com a reportagem do jornal O Globo, a solução de Lula contra possíveis fraudes foi explicada por ele. Abre aspas, o eleitor vota, a máquina dá um ticket igual de um caixa de supermercado e o papel é depositado numa urna. Em caso de desconfiança, é só conferir. Fecha aspas. No ano passado, porém, Lula criticou o voto impresso. Abre aspas, voto impresso é voltar à época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República, fecha aspas, publicou. Quando falou com a imprensa sobre as urnas em 2002, em Paranapiacaba, São Paulo, Luiz Inácio criticou sobretudo a participação da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, no processo eleitoral, dizendo ser um absurdo.
A Folha explicou que o CPESC, Centro de Pesquisa em Segurança das Comunicações, ligado à agência, detinha, abre aspas, o controle do programa de segurança da urna, que protege os dados dos disquetes contendo o resultado da votação no transporte entre a sessão eleitoral e o local de apuração, fecha aspas. O jornal Estado de São Paulo também registrou a fala de Lula sobre as urnas e ABIN, destacando sua menção ao então presidente do TSE, ministro Nelson Jobim. Abre aspas. Não sei se o ministro Jobim tem desconfiança da lisura do processo eleitoral. Como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele deveria ser o primeiro a garantir a lisura e que ninguém quer a ABIN fiscalizando nada. O meu medo é que a ABIN, ao invés de fiscalizar as eleições, fique fiscalizando a vida dos candidatos, obviamente de oposição. A sociedade pode controlar e, se tivesse de ter fiscalização, não deveria ser do setor de inteligência do governo, fecha aspas, disse Lula. Nesta terça, a reportagem da Folha de 2002, com os questionamentos do ex-presidente ao voto eletrônico, foi postada pelos deputados Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, e Felipe Barros, do PL do Paraná, como uma resposta às críticas que Bolsonaro recebeu pela apresentação aos embaixadores. É claro que, como eu disse, os questionamentos eles são válidos dentro do jogo democrático, e é claro que críticas ao questionamento podem ser feitas. A gente só não pode esquecer que todo mundo tem um passado. E como eu disse antes de fazer a apresentação da matéria, os que foram contras quando Jair Bolsonaro propôs eram os mesmos que levantavam a bandeira e diziam para votar e ter o voto impresso para poder conferir. Ou seja, o pedido é o mesmo. O argumento é exatamente o mesmo. O que é que mudou de lá para cá? E eu diria mais, eu diria que em 2002 a participação da ABIN seria uma participação maravilhosa, não por achar que iriam lá entrar, hackear e fraudar o sistema eleitoral. Até mesmo naquilo que o Luiz Inácio colocou, que o medo dele era que se investigasse a vida dos candidatos e não a lisura do processo, me faz questionar que tipo de monstro está no armário do Luiz Inácio que a ABIN não poderia descobrir naquele período. É um questionamento válido dele e de outros. Ele que falou, mas já que ele se referiu aos candidatos, à vida dos candidatos, que tipo de monstros estavam nos armários dos candidatos que a ABIN não poderia descobrir lá em 2002? Feito este questionamento e esta ponderação, seria importante que a ABIN pudesse participar do processo eleitoral, agora eu diria até que mais a ABIN do que propriamente dito os militares fazendo o acompanhamento, embora não tenha problema com os militares fazer o acompanhamento e apuração, a auditoria dos votos, todo brasileiro poderia fazer. A questão é a incoerência. Porque sai da boca do Jair Bolsonaro é discurso golpista, é discurso antidemocrático e é algo que precisa ser abandonado. É uma ideia retrógrada, uma ideia que faz a gente voltar para o período das cavernas. Quando sai da boca de outros, aí é a favor da democracia, aí é a favor da lisura do processo, aí vale a pena ser conferido o voto, aí há questionamentos, porque afinal de contas, seguindo as falas do Luiz Inácio de 2002, ninguém é infalível, só Deus. Pois bem, parece que o ponto aqui não é o que está sendo dito e nem o que está sendo defendido, mas quem está dizendo e quem está defendendo o quê. Eu posso até concordar com o que ele disse, mas já que ele disse, eu vou ser contra porque eu sou contra ele. Infelizmente é assim que a coisa funciona na política brasileira, e a saída que o Luiz Inácio encontrou lá no ano de 2005, melhor dizendo, ele não, porque ele não sabia de nada, né? Ele era uma pobre vítima inocente do processo. Quem sabiam eram os seus ministros, inclusive o ministro-chefe da Casa Civil à época, Zé Dirceu, mesmo que disse que iriam tomar a presidência, que era muito diferente de ganhar a eleição. Você deve lembrar disso aí. Quando ele, lá em 2005, o ministro, não o presidente, ele não sabia de nada, ele era inocente. Quando o ministro começou a conseguir os votos favoráveis, nós descobrimos, sabe o quê? O mensalão. Isso mesmo, o governo federal, ou melhor,
Governo federal não, porque o Lula não sabia de nada. Mas os ministros do governo Lula usavam recursos para poder comprar os deputados para votar a favor do Luiz Inácio. É assim que a coisa funciona na política brasileira. Se alguém chegar agora e falar contra isso, é lunático. Aliás, nós tivemos uma lei que institucionalizou e legalizou a compra de votos. Sabe o que é? Orçamento secreto, as emendas parlamentares. As tais das emendas parlamentares é a compra de voto no Congresso Nacional de maneira legal, escancarada, sem questionamentos. Questionamento é a compra do voto por baixo dos panos, mas aquele que está na cara para todo mundo ver, esse não é questionado, esse é legal, esse não é ilegal, não sofre processo no Supremo Tribunal Federal, se bem que sofrer processo no Supremo Tribunal Federal não quer dizer muita coisa, muita gente sofreu processo lá e prescreveu, deu em nada. O Olimpo brasileiro meio que não gosta muito da justiça. Se nós fôssemos pensar no Olimpo brasileiro, a deusa da justiça, que é também a deusa da sabedoria, segundo a mitologia grega, a deusa Atena, ela teria sido expulsa do Olimpo porque não gostam dela, já que ela busca a justiça, e não é muito bem a justiça que nós vemos no Olimpo brasileiro. A gente segue de olho para saber os desdobramentos e ver aonde isso vai dar. E, claro, você acompanha conosco os desdobramentos disso e as eleições de 2022. Você acompanha também por aqui. Cultura.